E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 5, o versículo é o de número 13. Marcos capítulo 5, versículo 13, que diz assim: E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Eu li aqui Marcos capítulo 5, o versículo foi o de número 13. Essa história é uma história extremamente conhecida do Evangelho, né? Onde Jesus vai libertar um homem que vai ser chamado como Gadareno, porque morava na cidade de Gadara. Havia muitos demônios sobre a vida desse homem, de modo que há uma legião, que são muitos demônios que habitam na vida do Gadareno. Quando Jesus expulsa esses espíritos malignos, você vai perceber algumas coisas interessantes. Primeira, que Jesus vai permitir que esses demônios saiam do corpo do Gadareno e venha entrar nos porcos. Aqui é a primeira, como é que eu vou usar a expressão? A primeira coisa que eu analiso e penso sobre esse texto. A permissão de Jesus deles saírem de um corpo e entrar no outro. Primeiro, a permissão de Jesus, né? Segundo, a necessidade do ser espiritual está habitando dentro de um corpo, porque eles que pediram para entrarem nos porcos, né? E terceiro, quando eles entram nos porcos, eles levam esses porcos para o mar. Então eles levam esses porcos para a morte, porque os porcos se afogam no meio das águas. Eu já preguei muitas vezes sobre a história do Gadareno e é uma palavra tremenda para a nossa vida. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre batalha espiritual, tem mensagens minhas no meu canal no YouTube que eu falo sobre o Gadareno, devocionais, Bíblia, papel e caneta, né, que eu vou fazendo estudo bíblico sobre o Gadareno. Tem mensagens completas também que eu prego sobre a história desse homem, que existem lições muito poderosas em todo o capítulo 5. Tá? Mas eu quero refletir com vocês essa decisão dos demônios saírem do corpo e entrarem nos porcos, tá? Essa decisão baseada na permissão de Deus, né? Isso aqui a gente tem que analisar um pouquinho para entender um pouco sobre a diferença de permissão e de vontade de Deus, tá? Nem tudo, às vezes, que nós vivemos é a vontade de Deus. Nem tudo que nós passamos é a vontade de Deus. Às vezes, Deus não quer que a gente viva, mas nós passamos a viver porque Ele nos permite viver. Então você precisa entender isso, porque às vezes você quer tomar uma atitude errada, você quer desobedecer a Deus, Deus tem um caminho para você e você quer outro, e Deus não vai colocar, uma coleira no teu pescoço dizendo, eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você fique nesse caminho. Não, Deus te deu o livre arbítrio, direito de escolha, né? E como é justo Deus permitir a consequência da sua escolha, né? Ele não vai intervir na sua decisão, mas ele também não vai impedir a consequência, né, da sua decisão. Então tem coisas que a gente vive que não é a vontade de Deus, é permissão de Deus. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus? Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que haja morte, não é que haja destruição, né? Mas Jesus permitiu aquela situação. Porque Ele é soberano, tem um controle sobre todas as coisas, e nessa ocasião houve a permissão de Deus. E isso a gente precisa entender um pouco na palavra dele, porque tem coisas que a gente vive que é permissão dele. Às vezes permissão por causa de atitudes erradas, decisões erradas. Às vezes ele não quer que a gente passe por certas coisas, ele não quer que a gente viva certas coisas, mas ele nos permite vivermos, nos permite passarmos, porque ele tem um propósito, porque ele quer nos ensinar. E às vezes é a consequência daquela decisão que vai fazer gerar em mim uma auto-reflexão. Segundo, quando os demônios saem do corpo, você vê os demônios entrando nos porcos. E a gente precisa entender isso.
que o espírito maligno, ele sempre necessita de um corpo para manifestar os seus atos maléficos, né? Ele tem necessidade de estar em um corpo, ele tem necessidade de fazer o mal. Por isso que a Bíblia fala que enquanto os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso derredor, né? Procurando uma brecha para tragar, procurando uma oportunidade para entrar, procurando um momento, uma fragilidade nossa para nos atacar, para nos afligir, né? Essa é a missão deles, tentar destruir o homem, levar o homem à queda, ao pecado, à desobediência e à morte eterna. Você precisa entender essa questão, que o inimigo sempre procura uma brecha, ele sempre procura um corpo. E quem dá essa oportunidade, o Satanás entra de forma mais fácil, de uma maneira mais vulnerável que encontra na vida de alguém e ataca aquela região. Terceiro, quando os demônios entram sobre os porcos, lançam os porcos sobre o mar. E aqui a gente vê a missão do ladrão, né? João disse que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. E a gente vê essa missão do inimigo sendo executada, né? Ele destruindo os porcos, ele matando, ele acabando com a vida, né? Essa é a intenção do teu inimigo. Teu inimigo sempre vai ter a intenção de te destruir. O diabo, ele nunca tem intenção de fazer alguma coisa para te ajudar, sabe? Eu vou te dar palácios, eu vou te dar dinheiro, né? Eu vou te dar casas, eu vou te dar carros. Aí tem gente que acredita nos papos do inimigo, porque ele oferece propostas, porque ele oferece oportunidades, porque oferece tanta coisa para você. E na verdade tudo isso só te leva a um caminho, ao caminho da morte, a um caminho da desgraça, ao caminho da destruição. E você precisa guardar isso no teu coração, você precisa ter isso na tua alma, você precisa entender que o teu inimigo, ele vai tentar te levar à destruição. Ele vai enviar caminhos, ele vai enviar oportunidades, ele vai enviar situações para tentar desvirtuar você do propósito, né? Tudo que ele te oferecer é para destruir você. Então não acredite nas propostas do seu inimigo, porque nada que vem dele é bom. Ele vai dar com uma mão e vai puxar com as duas. Ele vai te oferecer com a intenção de te destruir. Ele vai te oferecer com a intenção de te matar, com a intenção de te arrebentar, com a intenção de quebrar seus pés, com a intenção de destruir o propósito do Senhor sobre a sua vida. E você precisa ter sabedoria. Você precisa ter vigilância, você precisa ter equilíbrio espiritual, você precisa ter autocontrole, sabe? Para saber resistir às tentações, a fugir das ciladas dele, e entender isso, que tudo que ele fizer é para tentar destruir a sua vida. Esse é o propósito do diabo. Ele não veio senão para matar, ele não veio senão para roubar, ele não veio senão para destruir, sabe? É sempre com a intenção de fazer o mal, é sempre com a intenção de destruir você. É por isso que você tem que se fortalecer o Senhor. É por isso que você não pode ficar dando brecha para o inimigo, sabe? E às vezes tem gente que por qualquer coisinha quer desviar da igreja, quer sair da presença de Deus. Ah, eu vou sair, eu vou procurar outra coisa. Você vai para onde, cara? Você vai para onde? Você vai trocar a luz pelas trevas? Você vai trocar Jesus, sabe, pelo inimigo, né? Você não entende que tudo que ele tem para fazer na sua vida é isso aqui? É destruir a sua vida, é acabar com a sua vida. Quando os demônios estavam sobre a vida do gadareno, a Bíblia diz que ele vivia no meio de sepulcros, né? A Bíblia diz que ele se machucava no meio das pedras. Olha quantas coisas ruins aconteciam na vida daquele homem por uma ação maligna. Então cerca a tua vida da presença de Deus. Busca o Senhor todos os dias. Não dá brecha para o inimigo entrar, porque toda vez que ele entra com a intenção de matar. Ele vai querer matar sua saúde, vai querer matar seu casamento, vai querer matar seu sorriso, vai querer matar sua alegria, vai querer destruir você. A intenção dele sempre vai ser destruir sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida conjugal. Se ele entrar, ele entra para atacar. Mas fica firme, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, obrigado pela tua palavra que nos orienta, nos direciona, nos cura, nos trata. Nós amamos te servir, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que está debaixo de um ataque. O inimigo está tentando de todas as formas atacá-lo. Eu te peço, ó Pai, dá força, dá ânimo,
Coloca paz no coração dessa pessoa, para que ela consiga ter estrutura para vencer os ataques do inimigo. Que o Senhor abençoe a vida dela, a casa dela, a família dela, de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que bom saber que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então me ajude a pregar a palavra do Senhor. Manda esse vídeo aqui para um amigo, para um colega, manda para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra e sejam tão abençoados como também você foi nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito. Na hora que você comenta aqui embaixo aparece um emojizinho que é muito legal, que mostra o tempo que você está ajudando o canal. E acima de tudo, você nos ajuda a continuar propagando a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mente Paz tem me abençoado muito. Só Deus sabe o quanto esses devocionais têm impactado no meu coração. E eu queria de alguma forma contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende que a palavra de Deus é relevante, precisa ser pregada nos 4 cantos da terra. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com uma palavra tremenda para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Firma a sua vida em Deus. Não dá brecha para o inimigo entrar. Tudo que ele faz é com intenção de atacar, é com intenção de destruir você, sabe? Às vezes tem coisas que Deus está permitindo você viver porque você decidiu desobedecer a palavra. Você decidiu fugir da direção de Deus. Aí tem coisas que Deus não quer que você viva, mas como você saiu da presença, Deus está permitindo você viver as consequências da sua decisão. E o problema é que a desobediência vai atrair o inimigo. Ele vai te atacar, ele vai te destruir e ele vai te iludir. Você vai pensar que está no caminho certo porque as coisas estão dando certo e nem sempre aquilo que está dando certo significa que Deus está aprovando ou que Deus está satisfeito com a vida que você está vivendo. Firma a tua vida no Senhor. Resiste ao teu inimigo, não dá brecha para ele, anda na obediência para você viver um novo tempo com Deus. Até amanhã, Deus te abençoe.